Em São Paulo, uma operação policial desvendou a complexa rede de investimentos e atividades ilícitas do primeiro comando da capital, no bairro do Tatuapé, na zona leste da capital. Reportagem publicada pelo Estadão mostra que o PCC transformou a área num centro de lavagem de dinheiro, com imóveis de luxo, veículos importados, bitcoins e fintechs. Durante a operação Fim da Linha, policiais da rota foram surpreendidos ao cumprir mandados no prédio mais alto da cidade. No local foram apreendidas várias armas, entre elas 2 fuzis, uma submetralhadora, 5 pistolas e um revólver, revelando a infiltração do PCC na região. A operação revelou a profundidade da ligação do PCC na área mais rica do Tatuapé. O apartamento onde as armas foram encontradas estava em nome da empresa AHS Empreendimentos e Participações, supostamente usada por Silvio Luiz Ferreira, conhecido como Cebola. Ele é um dos integrantes da cúpula do PCC, acusado de gerenciar lavagem do tráfico. A defesa nega qualquer envolvimento dele com atividades ilícitas. Silvio Navarro, começamos com você, com essa reportagem aí que estampou a capa do Estadão de hoje, né, revelando a infiltração do primeiro comando da capital, na zona leste da cidade de São Paulo, mais precisamente no bairro do Tatuapé. O que ajuda a explicar esse crescimento do crime organizado, Silvio, entranhado aí em vários setores, né, inclusive com contratos públicos, inclusive com contratos com a prefeitura, empresas de ônibus, enfim? Paula, a equipe do GAECO, que combate o crime organizado no estado de São Paulo, afirma que a zona leste de São Paulo ela é um reduto do PCC e isso não é novidade, já faz muito tempo. Aliás, queria recuperar aqui um episódio que aconteceu em 2018, quando houve uma crise dentro do PCC, dentro do comando, e 2 líderes do PCC, o GG do Mangue e o Paca, eles foram assassinados em Fortaleza, e depois o responsável pela morte deles, o Wagner Ferreira Silva, era conhecido como Cabelo Duro, foi assassinado na Zona Leste. Ele foi assassinado, para quem quiser assistir essas imagens, elas estão disponíveis na internet, basta procurar os telejornais da época, em frente, na recepção, né, do lado de fora, mas em frente o Hotel Blue Tree, no Jardim Anália Franco, no Tatuapé, que é justamente a parte mais rica da Zona Leste. Pois bem, ali começou uma guerra dentro do PCC, uma guerra interna, e o assassinato estava, inclusive, registrado num bilhete encomendado pelo Fuminho, que era outra liderança do PCC, além do Marcola. Então, só para trazer isso à memória, isso começou, se não me falhar agora, em fevereiro de 2018 foi esse assassinato. Então, não é algo novo que o PCC esteja instalado na zona leste de São Paulo. Mas, mais uma vez, nós vamos chegar em um lugar que se chama Empresa de Ônibus, Transporte Público em São Paulo, Zona Leste. Daqui a pouquinho a gente cai lá no ABC, né? Tá bem pertinho, Santo André. Essa história é muito longa. Essa história tem mais de 20 anos. É assim que o PCC começou. Então, isso não é novo. Só para relembrar esse episódio. Ademais, o que o pessoal do GAECO e os investigadores relataram, não só nessa reportagem do Estadão, mas eu acompanhei também entrevistas hoje ao longo do dia para 2 rádios aqui de São Paulo. Eles têm negócios em locação de carros de luxo naquela região e pelo menos 2 incorporadoras que vendem apartamentos que vão de 2 milhões a 20 milhões de reais naquele pedaço da Zona Leste. Então, é mais um exemplo de como o PCC se sofisticou, se tornou uma multinacional do crime, para utilizar uma expressão que o Lincoln Gakia, talvez o promotor que está na linha de frente de combate ao PCC há muito tempo e comandou todas as prisões em Presidente Venceslau, inclusive a transferência do Marcola há 2 anos. O PCC se sofisticou e vai se estendendo num esquema mafioso. Não à toa a reportagem também brinca, chama de Little Italy, né, que é um bairro de Nova York, a Sicília. Enfim,
O PCC está presente em 24 estados brasileiros. O coração está aqui. E tudo isso só está aparecendo porque o governo de São Paulo, a Secretaria de Segurança Pública, em parceria com o GAECO, está estrangulando os negócios do PCC no litoral de São Paulo. Todo o tráfico de droga aqui do continente passa pelo Porto de Santos. Paula, para resumir aqui, se precisar eu volto com mais um outro detalhe, mas para não me estender. Piotr, quero ouvi-lo também. O Silvio já traçou um pouco por que a Zona Leste é escolhida pelo PCC, não é de hoje, já tem algum tempo, né? Inclusive, a polícia executou mandados de busca e apreensão no prédio mais alto do Brasil, edifício Figueira Altos do Tatuapé, 50 andares, 168 metros de altura. Desde 2021 é o prédio residencial mais alto aqui da cidade de São Paulo. E num dos apartamentos foram encontrados aí 2 fuzis, uma submetralhadora, 5 pistolas e um revólver. E aí, Piotr, falta também nesse crescimento do crime organizado no Brasil uma união entre as polícias, entre a Receita Federal, os ministérios públicos para enfrentar esse problema tão grave aí que é o crescimento do crime organizado, não só em São Paulo, mas em todo o país? Paula, esse é o ponto. O Silvio acabou de trazer informação com muito mais detalhes, mas se são 24 estados que o PCC atua, e São Paulo neste momento está provocando, está exatamente estrangulando o PCC aqui, no que obviamente é mais caro para o crime, que é justamente a sua capacidade financeira, e o PCC ficou gigante nesse aspecto, e mexeu ali na fonte principal, talvez, do PCC, que é o tráfico de drogas que passava pelo Porto de Santos, naquela operação do Guarujá, que boa parte da imprensa criticou, mas a gente está vendo exatamente o quanto que esse trabalho é muito maior. O que o governo federal vai responder em relação a isso? Cadê a Secretaria de Segurança Pública? A gente não viu nada do Flávio Dino quando era ministro da Justiça. Qual é a resposta agora de Lewandowski? Qual é a resposta do presidente Lula que fala de um monte de bobagem e não está, neste momento, preocupado com esse assunto? Não que seja função, mas já que o Supremo Tribunal Federal se mete em tudo no país, qual é a posição do Supremo? Porque boa parte dessas prisões, desses casos todos, vão parar em algum momento no STJ, quiçá até no Supremo Tribunal Federal. Qual será a posição da Justiça brasileira? Ela vai estar junto com a Secretaria da Secretaria de Segurança, a começar daqui de São Paulo, nesse trabalho coletivo, organizado, em cooperação, para combater o crime organizado. Nós estamos falando da maior facção criminosa do país. De novo, vou repetir a informação do Silvio. Atuando em 24 estados brasileiros. E provavelmente, de alguma forma, coligada com outras facções criminosas pelo país. Este é o ponto. Qual é a resposta do governo federal? O problema é nacional. São Paulo pode fazer o melhor trabalho possível, mas há um limite se você tem atuação em todos os estados. Aliás, todos os outros estados e o governo federal deveriam ficar preocupados, porque se eu tenho um estrangulamento do crime em São Paulo, com uma atuação mais forte, objetiva e direta, com muita inteligência da Polícia de São Paulo, é claro que o crime vai, nesse caso o PCC, vai querer se ramificar ou ampliar a sua atuação em estados onde ele não esteja sendo tão combatido. Daí que urge, é necessário que o governo federal dê uma resposta clara para isso, mas o governo federal tem plano para isso, tem interesse para isso, até agora não mostrou. É conversa cabulosa, né? E agora com a presença no Ministério da Justiça do nosso Biden, Lewandowski, a coisa mais parecida com o pior Biden é ele. Né? Não sabe para onde vai caçar bandido no norte do Brasil, não acha nada, volta, promete combater o crime, não sabe qual, não sabe quantas organizações criminosas existem e, olha, não é por falta de aviso. Eu não fui o único, não. O Silvio bate nessa tecla repetidamente com enorme competência. Eu escrevo desde os anos 80... Eu digo que as organizações criminosas precisam ser combatidas porque representam para o Brasil o que foram para a Colômbia os cartéis de Cali e Medellín. Agora eles já viraram séries de TV, né? Na Netflix tem 300. Aqui eles estão nascendo
já nasceram, já estão na infância, né, chegando à adolescência com enorme vigor. Formaram advogados. Os advogados que hoje trabalham para as organizações criminosas estudaram por conta deles. Eles têm gente infiltrada nos 3 poderes. Eles estão disputando dezenas de prefeituras, inclusive em São Paulo, e só o governo de São Paulo combate com competência, isolado pelo governo federal e construindo presídios de verdade. Só São Paulo encara isso. O Rio de Janeiro já está ficando sob o controle do Comando Vermelho. Então são 2 grandes grupos já e dezenas de grupos um pouco menores. Esse é o problema a ser combatido. Não os golpistas, entre aspas, de 8 de janeiro. Ficam prendendo inocentes enquanto fecham os olhos a turma aí que apoia candidatos nas eleições, em todas, não só nas municipais. Não é por acaso que ninguém no governo federal se dispõe a enfrentar o problema real do Brasil. Porque não se fala na montagem do que o ministro Sérgio Moro tentou. Uma política nacional de segurança pública que nunca existiu. Nunca existiu. E a gente acha que isso é cinema. Os americanos também acharam por um tempo que a máfia era uma coisa um tanto glamorizada, né? Eram os italianos se defendendo. Ali no começo tinha o padrino, né? Dava dinheiro ali para o bairro e de repente virou o que virou. Mas os americanos combateram e enquadraram. Aqui, eles preferem o acordo. Eles estão por toda parte. E São Paulo, de novo, combate sozinho. Acho que tem só uma outra coisa, Paula, rapidamente, porque além de não ter esse programa que o Augusto estava falando, desse combate sério a grandes facções, nós temos hoje um governo que alimenta a agenda da demonização das forças policiais. Aí. Eles colocam isso como uma agenda cultural na cabeça dos jovens, da população, de demonização das forças policiais, dos policiais, que policiais são péssimas pessoas, que policiais matam a esmo. Então, é um combo, né, muito perigoso esse de não ter nenhum programa sério de segurança pública. E aí você vai alimentando exatamente as bases dessa cultura neomarxista de demonizar as forças policiais e minar, inclusive, porque eu vi isso acontecer nos Estados Unidos, Augusto. Quando você demoniza as forças policiais de uma maneira que fica quase intrínseco na sociedade, o policial ele tem medo até de parar algumas pessoas, de abordar, de fazer o seu trabalho como policial, provendo o quê? Segurança para a população. Fica com medo, porque a agenda demonizou de uma tal maneira que acaba, né, colocando o policial numa caixinha que hoje ele não tem tanto poder de ação assim, além de não ter o aparato tecnológico que nossas forças policiais deveriam ter. Merecem, né? Ana, basta lembrar como parte da imprensa reagiu com a Operação Escudo, no litoral de São Paulo no ano passado, né? Deixa eu jogar para o Silvio. Enquanto o Augusto comentava, nós exibimos na tela parte ali da frota de carros que foi apreendida pela Polícia Federal, tá aí, ó, na operação Fim da Linha, que mirava aí o envolvimento do PCC com empresas de ônibus. Enquanto o Augusto comentava, nós exibíamos aí os carros, né, enfileirados aí, a lista de carros importados. Diga, Silvio, para fechar. Sim, isso era parte da lavagem de dinheiro, Paula. Como eu dizia, eu queria só complementar com 2 informações. A primeira delas, eu não sei se está na matéria do Estadão, mas é uma informação que foram mapeados 750 milhões de reais envolvidos nessa operação, mas pode chegar a 1 bilhão de reais. E a gente está falando só de uma operação do PCC na Zona Leste de São Paulo. Vocês podem imaginar qual é o tamanho do montante que o PCC movimenta hoje em mais de 20 estados do Brasil. E para finalizar, Paula, eu queria lembrar
que o Tribunal Superior Eleitoral, na figura do ministro Alexandre de Moraes e também da ministra Carmen Lúcia, eles proibiram jornalistas de falar o seguinte: PCC, empresa de ônibus, PT, Celso Daniel. Isso foi proibido na eleição. Teve gente que foi multada por causa disso. Teve gente que ainda responde a processos no Tribunal Superior Eleitoral por falar empresa de ônibus, PT, PCC, Zona Leste de São Paulo, vereadores. Deixa eu jogar para o Piotr para fechar mesmo agora. E enquanto isso, só para a gente exibir na tela um texto. Oi? Terminou? Acho que terminou, sim. Silvio, finalizou o comentário, né? Acho que sim. Sim. Qualquer coisa ele pede. Vamos lá, deixa eu só pedir para a gente exibir na tela, que foi uma reportagem aqui de Christian Costa, que nós publicamos no site da Revista Oeste em 12 de junho. No mês passado, tá aí, ó, PCC intimida executivos do setor de combustível. Falamos aí da operação Fim da Linha, né, que mirava relação, envolvimento de integrantes do PCC com empresas de ônibus. Tem essa informação, a organização criminosa controla mais de 1.000 postos de gasolina. Essa informação você encontra no site revistaoeste.com. Agora sim, Piotr, para fechar. Não, é uma informação só sobre a questão econômica. O governo está tão preocupado com o caixa do país, né, as contas públicas, querendo arrecadar mais. Insegurança pública e insegurança jurídica, mas vamos falar só da insegurança pública, é das principais, se não a principal razão que afasta investidores. Para se ter uma ideia, as empresas aqui no Brasil gastam em torno, esse dado é de 2022 ainda, 171 bilhões com segurança, ou seja, com segurança privada para os seus negócios. Quando a gente vê o PCC lavando dinheiro numa série de atividades econômicas, bom, tudo isso também não comparece no fisco, né? Basta dizer que boa parte disso simplesmente vai pelo ralo. O governo arrecada menos, afasta boas empresas, afasta bons investimentos e o país perde de todo jeito. O governo deveria ter interesse, se não do ponto de vista qualquer outro que seja, do ponto de vista econômico. Se não pelo bem da população, do ponto de vista econômico para poder arrecadar mais.